Olá pessoal, essa semana começamos a ler a porção de Shmot, hoje focando nos parágrafos de 78 a 81 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, a gente está lendo uma passagem do Zohar que aparecem vários ensinamentos importantes. E eu vou falar primeiro o que ele está contando, depois a gente analisa. Então, tem um sábio do Zohar, que é o Rabi Hia, que ele diz o seguinte: sempre que uma catástrofe, ou uma calamidade, ou algo muito relevante está para acontecer na Terra, sempre tem um aviso divino antes. E esse aviso divino, ele pode vir de algumas formas. Pode vir pela voz de uma criança, pela boca da criança, pode vir pelos de mente fraca, que a maioria dos comentaristas entende como loucos, e pode vir também pelo canto dos pássaros, ou por um justo. É isso que diz o Zohar. Então vamos ver aqui quais são as lições que tem por trás disso. Então primeiro, eu acho que é importante a gente falar sobre a mensagem de um anúncio divino mesmo, né? A ideia de que antes de um decreto ou de uma crise, uma mensagem anunciada, mostra para nós que Deus não age sem avisar, ainda que indiretamente, né? A gente não tem talvez pessoas mais que ouvem Deus tão direto como na época dos profetas, mas Deus sempre avisa. E isso reflete, segundo a Kabbalah, a misericórdia divina. Por quê? Deus avisa, vai acontecer algo de negativo para as pessoas poderem corrigir os seus caminhos, tá? Bom, aí a gente falou que essa mensagem pode vir pelas crianças, né? Que reflete aí pessoas simples, pode vir pelos loucos ou pode vir por fenômenos aparentemente desconexos, como os pássaros, né? Então, sei lá, o jeito que o pássaro voa, o jeito que um pássaro canta. Então isso também mostra como tudo está interligado, se você quiser pensar assim, mundo espiritual com mundo físico, né? Nada acontece desconectado. Agora, o próprio Rabi Hia afirma nessas passagens do Zohar que é difícil ouvir essa voz. Ele fala mais ou menos o seguinte: não há quem possa escutar, né, todas essas mensagens que Deus quer passar. Então isso mostra para nós também uma realidade cabalística, que é o que? Frequentemente as mensagens divinas, elas são muito sutis, então elas requerem uma sensibilidade espiritual para ser percebida. E as pessoas geralmente estão tão imersas no seu dia a dia, na sua preocupação material, na sua rotina, que elas não conseguem prestar atenção nesses sinais que estão chegando para nós. Em especial na época que nós vivemos, né? Na distração da vida moderna, pode deixar a gente com muita dificuldade de ficar atento a essas mensagens. Agora, o próprio texto diz também que, embora você tenha a mensagem chegando pelas crianças, pelos loucos, pelas aves, e aí são mensagens muito sutis, também podem vir por justos, né, os tzadikim. E aí isso mostra que o próprio justo, então, por que ele consegue ouvir a mensagem? Porque é uma pessoa que vai ter mais sabedoria, vai ter mais pureza espiritual. Ela talvez não está tão entremeada nos processos mundanos como a gente falou. Isso vai sugerir ou vai ensinar para nós que a proximidade com Deus e a espiritualidade elevada permite uma conexão mais clara com os planos divinos, né? Quem tem essa sensibilidade está mais perto dos planos divinos. É como se essas pessoas fossem antenas espirituais, né? Elas captam o que está no ar e elas conseguem alertar os outros. Então, eu queria terminar o vídeo falando assim, como é que a gente pode ouvir melhor essas mensagens, né? E não ficar dependendo, por exemplo, de criança, de loucos e tal. A primeira coisa que eu diria é, a gente pode desenvolver essa sensibilidade espiritual que eu falei, que os justos têm. Mesmo que a gente não seja justo, ou que a gente não seja tão justo, a gente consegue desenvolver essa sensibilidade, seja num momento de silêncio, num momento de meditação, num momento de oração. A gente desacelera o ritmo, né? E ouve o que está além do óbvio. Um jeito de fazer isso também, a gente já falou aqui no Zohar Diário várias vezes, é lendo e refletindo sobre textos sagrados, como a Torá, como o Zohar, né? A gente treina o ouvido para buscar significado mais profundo do que está claro e aparente. Bom, quando o Zohar fala que essas mensagens vêm pelas crianças e pelas aves, eu e a Ira entendo também assim: as mensagens vêm de maneira simples, as crianças representam isso, e as aves, eu falei, representam o inesperado. Então, as mensagens podem vir de forma simples, como as palavras de uma criança. Às vezes você está brincando com uma criança e algo que ela fala, né, é uma mensagem para você. Ou o comportamento de um animal, um evento aparentemente banal. Então, uma coisa que a Kabbalah fala também para a gente fazer é estar sempre atento às pequenas coisas da vida. Às vezes é um fenômeno do dia a dia, banal mesmo, que tem uma mensagem divina.
Depois, um terceiro ponto, claro, a mensagem também fala, você buscar orientação com pessoas que você considera justas, né? Com líderes espirituais, com sábios, com pessoas reconhecidas pela sua conexão com Deus. Quando você vai falar com essas pessoas, se você acha que ela realmente tem essa conexão, é uma pessoa que vai poder te ajudar a interpretar sinais, vai poder te ajudar a sair de situações confusas, né? Então, escolher essas pessoas com quem você pode se consultar. E por último, eu diria, que é uma coisa que as pessoas menosprezam, mas também muito importante, é fazer uma autoanálise. E aquilo que a Kabbalah chama de Teshuvah. Por quê? A mensagem é o quê? Que quando uma crise ou uma dificuldade for surgir, Deus avisa para a gente poder se retificar. Então, quando uma crise ou uma dificuldade surge, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é ver aquilo como uma oportunidade de fazer um balanço das nossas ações. Né? Por que está vindo essa dificuldade? Por que está vindo essa crise? Aí você para, pensa e se reconecta com Deus, corrigindo aquilo que precisa ser melhorado. Então você percebe, talvez eu tenha errado nisso, tenho falhado nesse ponto. Então eu faço essa autoanálise, corrijo e saio dessa dificuldade ou dessa crise que Deus me alertou que estava vindo. Um bom dia a todos e tudo de bom.